E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Mais uma sexta-feira pra gente aí, chegando aí no fim de semana, mas com muito estudo e dedicação aqui para estudar sociologia. E hoje a gente vai falar dos tipos ideais ou tipo ideal de Max Weber. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque ajuda o canal a crescer. Já passamos dos 300 mil, queremos chegar agora nos 400 mil aí, quem sabe aí daqui a alguns meses, não é mesmo? Então vamos falar de tipo ideal ou tipos ideais. Por que eu estou fazendo essa aula aqui para vocês? Por que eu preparei essa aula? Nós já temos uma aula sobre Max Weber aqui no canal, mas acho que uma aula não é suficiente. Então, sempre que a gente tiver alguma coisa ou outra para falar de Max Weber, assim como de Marx, assim como de Durkheim, assim como de Comte, a gente tem que colocar aqui, porque a ideia é fazer um conteúdo completo, certo? E aí, a gente precisa entender algumas coisas aqui de Max Weber. O Max Weber, enquanto sociólogo no século XIX e no século XX, a gente sabe da sua importância para a sociologia, ele se opunha bem aos métodos utilizados por Émile Durkheim, certo? Isso a gente falou na outra aula, só vou dar uma reforçada aqui nesse início, que o Durkheim acreditava que a gente deveria se afastar dos fatos sociais, né? Tratar os fatos sociais como coisas. Vocês lembram disso? Porque quando você trata como coisa, você está falando aquilo é uma coisa. Então você se afasta desse fato social para poder estudá-lo. Então, em outras palavras, o Durkheim, enquanto inclusive um seguidor das ideias de Comte, enquanto inclusive um positivista, né, ele achava que a gente deveria se afastar e analisar de fora, né, esses fatos sociais como coisas. O Weber, ele discordava disso. O Max Weber, ele falava que não tinha como a gente se afastar dessas coisas, né, dos fatos sociais, na verdade, porque a gente tinha uma carga de interesses em cima desses fatos sociais. A gente tem uma vivência nessa sociedade. Como que você vai estudar a sociedade sem se envolver com ela, já que você é um membro dessa sociedade, você é um sujeito social? E aí o Max Weber vai falar para a gente que não dá para se afastar porque essa sociedade ela caminha, ela se transforma, ela se modifica através das nossas ações sociais. Então nós temos ações que mexem nessa sociedade, transformam essa sociedade. Não dá para simplesmente você se afastar dela e não ter uma opinião, mas estudá-la. O Max Weber ele fala que nós vivemos dessas ações sociais. No vídeo inicial que a gente fez sobre Max Weber, eu explico quais são os tipos dessas ações sociais. E vocês sabem que citei aqui, falei esse vídeo meu aí, ele está no card aqui para vocês, certo? Então essa é uma concepção do Max Weber. Não dá para se afastar dos fatos sociais para estudá-los, já que esses fatos sociais, eles acontecem dependendo das suas ações, as ações sociais. Tá, mas o que é o tipo ideal, que é o título desse vídeo, inclusive, que é um conceito aí do Max Weber? Ele está ligado às ações sociais, para o trabalho do sociólogo ou do cientista social. O tipo ideal nada mais é do que um método utilizado por Max Weber para estudar a sociedade, para o pesquisador desenvolver a sua pesquisa. E a gente vai explicar aqui os conceitos com mais tranquilidade, mas esse tipo ideal está ligado à mentalidade, à mente do pesquisador, que tem uma carga de conhecimento sobre determinado assunto. Ele já tem uma carga, por isso que sobre sua mente, sobre a sua vivência já nessa sociedade, sobre aquele tema que ele vai estudar. Então, ele está ligado já a esse conceito que a gente falou de uma ação social, certo? Então, o tipo ideal é um método que a gente vai falar sobre o pesquisador, nesse caso o cientista social, ele já conhece algo sobre o assunto, ele já tem uma carga de conhecimento sobre o assunto e ele vai aprofundar. E esse tipo ideal, né, os objetos de estudo que o pesquisador vai utilizar estão ligados à sua vontade, à vontade do pesquisador, aos desejos de estudar algo relacionado, nesse caso, à sociedade. Então, o pesquisador, você enquanto pesquisador, por exemplo, você não vai estudar
em determinado momento que você já tem lá a sua autonomia científica, você não vai estudar o que não lhe convém. Eu sei que tem muita gente que estuda, às vezes, o que não interessa, mas é muito melhor você estudar o que lhe convém, qual que é o seu objeto de estudo, qual que é a sua área de conhecimento. Então você parte para estudar aquilo. Qual que é a área que você deseja mais? Então você já acaba tendo valores, parâmetros para poder estudar aquilo. E aí você passa a estudar. Então tem a ver com o seu desejo. É diferente do Durkheim. Vocês lembram que ele fala assim que você se afasta, então se afasta dos fatos sociais, trata como coisas? Não, o Max Weber está falando para a gente que a gente precisa estudar o que nós temos desejo. Então não tem como se afastar daquilo, certo? Por exemplo, eu gosto muito de história da arte. Eu amo a história da arte. E como que eu vou me afastar da história da arte sem ter os meus gostos dentro da história da arte? Qual tipo de arte que eu gosto mais? Eu prefiro arte contemporânea, moderna, neoclassicismo? O que você prefere? Sabe? Então você acaba direcionando, né, para um lado. E por ser ideal, que a gente chama de tipo ideal ou tipo puro, olha só o conceito, por ser um tipo ideal, ele é um tipo ideal para quem? Para você, pesquisador, o pesquisador das ciências sociais, o pesquisador da sociedade. Ele é ideal para você poder estudar. Então, se ele é ideal, ele não corresponde à totalidade, não corresponde à realidade sobre determinado assunto. Então ele não é um fim, ele é um meio para se chegar até um resultado de pesquisa. Então, como a gente está falando aqui, é um método, ele não é um fim. Então, eu quero estudar sobre tal coisa. Eu não estou definindo o que é tal coisa, mas eu estou utilizando já a partir de um método que eu quero estudar sobre tal assunto, eu estou pesquisando sobre esse assunto. Então eu estou colocando a minha carga emocional, a minha carga de desejo sobre aquilo para poder estudar. Pensa nesse exemplo que eu estou falando para vocês, numa sociedade. Se você quer estudar desigualdade social, se você quer estudar movimento negro, se você quer estudar povos indígenas, dentro de um conceito de sociedade, violência, por exemplo. Mas aí a gente chega num ponto que é o ponto mais importante dessa aula, que é o ponto que eu vou dar um exemplo mais didático para vocês entenderem esse conceito do Max Weber. Que o método do tipo ideal, você tem toda essa carga de desejo dessas coisas, ele é um método que vai focar, tá? Agora prestem bem atenção, nos pares de tipos e não na pluralidade de tipos. Como assim, professor? Como assim, pares? O tipo ideal do Max Weber é você pegar algo que você precisa estudar e você vai colocar sempre pares, sejam opostos ou não, mas pares que se diferenciam ou não, mas você vai sempre colocar num nicho esses pares. Como assim? Eu vou colocar aqui para vocês, na tela, então um quadrinho que eu fiz para poder exemplificar isso com mais calma para vocês. Nós temos aí um quadro sobre uma sociedade francesa do século XVII e XVIII, certo? Do lado esquerdo que vocês estão vendo aí na tela de vocês, nós temos as figuras de dois nobres. Então nós temos o Luís XIV, que é o Rei Sol, inclusive que a gente chegou a falar dele ontem na aula de filosofia, quando a gente falou de Jacques Bossuet, é o que falava o Estado sou eu. E você percebe que ele é nobre? Como? Você percebe que ele é nobre, aqui principalmente na questão visual, pela vestimenta dele, né? Pela roupa que ele está usando, extremamente luxuosa. E você olha para quem está do lado dele, essa pessoa que está do lado dele é a rainha da França lá no século XVIII, já em 1789, quando aconteceu a Revolução Francesa, que é a Maria Antonieta, né? O que a Maria Antonieta você pode definir também pela vestimenta, que ela também é uma nobre, você olha pelo cabelo, você consegue perceber pela postura dela ao segurar a sua saia. Então você consegue entender que eles são nobres, nesse caso aqui, pela vestimenta, certo? Ok, mas o que a gente tem aqui? Os dois são nobres, os dois são franceses, que eu preferi colocar um exemplo francês,
mas eles são de tempos diferentes. O que separa aí são mais ou menos aí uns 80 anos aí de Luís XIV para Maria Antonieta. Maria Antonieta era esposa de Luís XVI, tá? Então, um é homem, outro é mulher, mas você percebe que eles são nobres. Por quê? Porque nós conseguimos identificar um tipo ideal de nobreza. Então, há um tipo de nobreza aqui, pela vestimenta, pela postura. Se você for estudar os costumes deles, você vai perceber o local onde eles viviam. Ambos viveram no Palácio de Versalhes, que foi construído por Luís XIV. Mas Maria Antonieta viveu no Palácio de Versalhes, mesmo que depois ela tenha pedido para construir uma casa em Versalhes, mas para ela viver lá com seus criados. Então há um tipo de nobre. Ele pode variar dentro da nobreza. Esse tipo de nobre pode ser variado aí. Então, por exemplo, a gente está falando de um espaço e tempo, certo? Mas são nobres. É um tipo ideal que a gente identifica como nobre. É só você pensar, fazer um raciocínio de qualquer coisa que não precisa ser só ligado à sociedade. Pensa em cachorro, por exemplo. Você imagina um cachorro, existem várias raças de cachorros, existem vários cachorros, os melhores de todos, na minha opinião, que são os sem raça definida, né, os que eu gosto, né, particularmente, mas você consegue imaginar um tipo ideal de cachorro através de características que os unem, certo? Agora, do outro lado que eu coloquei para vocês, nós temos também um tipo ideal para um outro grupo dessa sociedade francesa já no século XVIII, que são os sans-culottes, que esse termo deriva do sans-culottes, significa sem culotte. Culotte era uma calça muito utilizada no século XVIII, passou para o XIX, até no XX ela foi utilizada até os anos 30, 40. Eles não usavam, eles usavam essa calça mais na canela, que vocês estão percebendo que o pessoal costuma chamar de calça para caça-rã, né? Ou fala aí no seu estado como é que chama essas calças assim, que a gente brinca, né? Os sans-culottes eram trabalhadores urbanos, artesãos, prestavam serviços na cidade de Paris, viviam em bairros mais afastados de Paris, que hoje a gente vai chamar aí das comunas, né? E eles eram parte do terceiro estado, uma boa parte eram revolucionários, eram extremamente radicais, atuavam junto com os jacobinos durante o processo da Revolução Francesa, eles tocavam aí fogo, né, fogo no cabaré, fogo na França revolucionária. Nós temos dois membros aqui de sans-culottes. Eu consigo muito perceber que eles são sans-culottes pela calça, como eu falei para vocês, que é uma característica, e muito pelo gorro deles, que eles usavam esse gorro, que na maioria das vezes era vermelho. Nem todos utilizavam gorro vermelho. E alguns também utilizavam calças que eram listradas, tá? Esse mesmo tipo de calça, só que listradas. É o tipo ideal de sans-culotte, tá? É um tipo ideal desse grupo social. Não significa que todos vão vestir a mesma roupa, igualzinho, mas eles fazem parte de um grupo, desse grupo social e que eu estou aqui, que a gente está definindo aqui como um tipo ideal, certo? Para o Max Weber, a gente consegue então mexer com esses pares. Vocês estão vendo que tem duas classes sociais, a nobreza e o povo trabalhador aqui. Você consegue mexer com esses pares para poder identificar a sociedade, para poder estudar essa sociedade. Esses são os tipos ideais. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui de uma sociedade francesa do século XVII e XVIII. Mas para o Max Weber, a gente utiliza esse exemplo para entender a sociedade. Como, por exemplo, sociedade urbana e sociedade rural, pobres e ricos, nobres e operários, né? Bairros nobres, desculpa, e bairros operários, que tem várias cidades, bairros industriais e bairros nobres, que toda cidade tem, a grande parte das cidades, principalmente capitais e regiões metropolitanas tem. Então são pares que o Max Weber está estudando, que você já conhece esses tipos ideais e você vai estudando. Isso é muito interessante porque isso acaba com a generalização, né? Isso aí bate de frente com a generalização e bate de frente também com a ordem natural das coisas defendida pelos positivistas, como Durkheim, de se afastar dos fatos sociais. Aqui você não está se afastando, você está de fato estudando, você está aprendendo sobre os fatos sociais. Então isso é um tipo ideal, por isso ideal, você define aquele grupo como um tipo ideal e a partir daí você começa a estudar. Ele não é
um fim, mas é um método para você fazer essa organização nos seus estudos, entendeu? É isso que o Max Weber está falando para a gente. Esse método, inclusive, eu estou fazendo esse vídeo, inclusive, para poder dar uma introdução para a próxima aula que a gente vai ter de Sociologia a partir de semana que vem, que vai ser um que vocês sempre me pedem, que é sobre o Sérgio Buarque de Holanda, sociólogo, historiador brasileiro do século XX. O Sérgio Buarque de Holanda, em 1929, teve contato com os tipos ideais, com o método weberiano. E ele aplicou isso em sua obra aqui para estudar o Brasil. Por exemplo, se você lê o livro dele, que é o clássico, né, leitura obrigatória para quem quer estudar Brasil, Raízes do Brasil, ele utiliza o método dos tipos ideais, né, da questão dos pares. Então, por exemplo, ele vai estudar sobre trabalhadores e aventureiros. Ele faz também uma comparação de tipos ideais entre os países europeus. Ele vai definir na sua obra Raízes do Brasil, só falando sobre as origens do Brasil ainda na Europa. Ele vai falar que Portugal e Espanha, em alguma medida a Rússia e Inglaterra, que representam geograficamente os limites, as fronteiras da Europa, a Rússia do lado de lá, a Inglaterra, Portugal e Espanha do lado de cá, mas muito mais Portugal e Espanha, os países ibéricos, eles se diferenciam bastante de outros países. Eles não têm uma tradição hierárquica tão grande, feudal, como outros países da Europa. Então ele faz essa divisão para poder estudar. Então você vai aprofundando de um lado, vai aprofundando de outro. Isso é bem interessante. E aí ele chega no Brasil para estudar, falar, existem os trabalhadores, de fato, existem aqueles que eram só aventureiros no Brasil. Você vai dividindo a sociedade em tipos, e sejam lá em grupos sociais, sejam em camadas, você vai dividindo. Isso é o tipo ideal que ele aprendeu com a leitura de Max Weber, com o pensamento de Max Weber, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha esclarecido dúvidas de vocês, tenha acrescentado na nossa aula de Max Weber. Eu vou ficando por aqui e na semana que vem, então, vocês já sabem que a gente vai estudar Raízes do Brasil aqui do Sérgio Buarque de Holanda. Vou ficando por aqui, eu amo vocês e é de todo o coração do mundo. Grande beijo, fui!